Salve, povo do bem! Hoje o nosso estudo é sobre os corpos sutis. A gente vai detalhar um pouco, porque ajuda a compreender melhor a origem de muitas questões e como resolvê-las, qual a frequência correta e tudo mais, né? Então, partindo sempre da nossa maneira de analisar os corpos, né? A formação deles, né? A partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, surge o zigoto. Este embrião que aqui está, né? E junto dele nascem 3 fantasminhas. O primeiro fantasminha a gente chama de duplo etérico, é o nosso corpo energético. É por onde vão trafegar as nossas energias, a nossa vitalidade. O segundo fantasminha é o nosso corpo mental, por onde vão trafegar os nossos pensamentos. Ainda que o nosso cérebro seja este órgão físico para que nós possamos movimentar os nossos pensamentos para este mundo tridimensional, ainda assim os pensamentos não ficam no nosso cérebro, dentro dele. Utiliza-se as células como tráfego e repositório, mas nós temos um corpo mental que é por onde trafegam efetivamente os nossos pensamentos. E um corpo astral, que é o corpo por onde trafegam as nossas emoções. É ele que vai abrigar o corpo átmico, né, o corpo da alma, né, para esta dimensão física e para a dimensão astral, ok? No Espiritismo, esse corpo é denominado de perispírito. E você vai ver também que outros corpos têm outras denominações, mas isso não importa, não faz diferença, porque afinal não existe uma literatura definitiva sobre tudo isso. Se você os conhece por outro nome, está tudo ok. Uma vez pronto o nosso embrião, o nosso zigoto, e que esteja em planejamento no plano astral, o encaminhamento de um espírito, né, através de uma alma para imantar-se a este zigoto, então, lá vem a alminha, que é o espírito desdobrado, com outros 3 fantasminhas. O primeiro fantasminha é nosso corpo búdico, que é onde trafegam as nossas informações. O segundo fantasminha é nosso corpo manásico, ou mental superior, como também é conhecido. É por onde trafegam os nossos pensamentos e sentimentos jamais elaborados. E, finalmente, o corpo átmico, que é o envoltório, o invólucro da alma propriamente dito, certo? Tudo isso é animado por um espírito. Esse espírito não está aqui na Matrix, ele está fora da Matrix, ele está no plano espiritual, mas entenda plano espiritual, não na quarta densidade, na quarta dimensão, onde nós vamos enquanto almas, quando partimos daqui. O espírito está fora da Matrix. Ele projeta, se desdobra em alma, para que uma alma possa se imantar a uma estrutura física, criando uma personalidade para vivenciar experiências. A finalidade de tudo isso é a transformação desta obra de dentro para fora. O espírito então traz para nós as suas agendas, para que a gente venha transformando situações em que, através de almas, ele, em diferentes encarnações, foi deixando para trás problemas, né, a serem resolvidos. Quando tem planejamento, a alma pode unir-se à futura família até 3 meses antes da concepção. Se nós temos aqui uma família no plano físico, já planejando ter um filho, né? E isso, inclusive, já foi até combinado antes de que a gente tivesse vindo para cá, lá no plano astral, pode a família astral, a família na espiritualidade, na 4ª dimensão, na 4ª densidade, já trazer para cá uma alma para já ir se imantando ao corpo físico 3 meses antes da concepção. Isto quando há um planejamento, certo? Mas, de fato, ocorre a imantação cerca de 3 horas depois da concepção, em torno disso. Tá? Porém, quando não planejados,
quando não planejada esta encarnação, a união pode vir a ocorrer em alguns dias, pode levar até 120 dias para que ela aconteça, tá? E o acoplamento definitivo só vai se dar no momento do nascimento, certo? Aí fechou a acoplagem. Até ali é toda uma questão de preparação, né? Então, por isso que nós temos a nossa constituição por esses 7 corpos, né? Nós conhecemos, e não bem, somente o corpo físico. Nós temos todos esses outros. No nosso corpo etérico, duplo etérico, no nosso corpo energético, é onde estarão instalados os nossos chakras, que vão se conectar ao corpo físico, aos plexos, né? Cada chakra desse tem uma determinada frequência em hertz, em que a gente pode, uma vez que a gente consiga emitir essas frequências, ajustar os nossos chakras. De outras formas também, meditação, oração, relaxamento. Por exemplo, o nosso chakra básico, que ele está no períneo e está voltado para baixo, né? Então, se a gente vai com os pés no chão, na grama, a gente recebe essa energia telúrica, né? Que vai alcançar o nosso chakra básico. Né? Então, é uma forma de equilibrar também esse chakra, certo? Então, eles ficam todos aqui. E é este corpo que a gente vai tratar nas nossas terapias com maior, digamos, nós vamos utilizar os reikis, os cristais, todos esses elementos que a gente utiliza, a gente vai acessar o nosso corpo etérico, ainda que desejemos alcançar os demais, certo? Cada corpo também tem a sua frequência, assim como nossos chakras, cada qual tem sua frequência, cada corpo desses também tem a sua frequência. O corpo físico é 405 Hz, o etérico é 480, o mental 510 e assim por diante. Nas apometrias, a gente emite essas frequências para que possamos fazer um equilíbrio, um alinhamento dos nossos corpos sutis, ok? No corpo astral, que é o nosso, perdão, aqui está o nosso corpo mental, né? Tá em ordem inversa, que não faz mal. No corpo mental tem um cérebrozinho aqui para caracterizar, né? Onde se dá a nossa mentalidade, é por onde trafegam os nossos pensamentos, certo? E ele é um corpo que permite a consciência trafegar nesse mundo físico, né? O nosso corpo astral é por onde trafegam as nossas emoções, ok? Então as emoções estão relacionadas ao nosso corpo astral. Ele também ele que abriga em si, dentro dele, né, os demais corpos. E ele que vai trafegar no mundo espiritual. Quando nós deixarmos essa vida física, é com esse corpo que nós vamos para o mundo espiritual. Ele também tem sua frequência, certo? Que é 530 Hz. E ele trabalha basicamente emoções. Quando a gente está dormindo, acontece um fenômeno natural que é o desdobramento do corpo astral. O corpo astral se desloca, se mantém preso por um fio de prata, num cordão de prata, mas ele pode ter vivências, pode ter experimentações. Tudo isso se dá através do corpo astral desdobrado. Na apometria, a gente vai promover animicamente o desdobramento deste corpo, através dos pulsos, dos comandos, das frequências, dos mantras, os sons. Tudo isso vai fazer com que esse corpo venha se desdobrar para que a gente possa energizar cada um deles na frequência correta, certo? Então esses aqui compõem a tríade, o quaternário inferior, e que vão receber a imantação de uma alma, né, com 3 corpinhos, que nós vamos chamar de tríade espiritual ou tríade imortal, certo? Cada um deles com a sua frequência. O corpo búdico, que é o que contém as nossas informações, né, vai vibrar em 600 Hz. O corpo manásico, que é o nosso mental superior, é o que vai vibrar em 620 Hz. E o corpo átmico, que é o corpo da alma propriamente dita, é a alma propriamente dita, né? Vai vibrar em 680 Hz. Essas são frequências que a gente, através
a emanação delas, a gente traz estes corpos para o equilíbrio, certo? O corpo manásico, ele está relacionado a sentimentos. Perceba que o emocional, que o astral, ele está relacionado às emoções, e o manásico aos sentimentos. Basicamente assim, emoções é aquilo que se dá quando eu tenho... As emoções estão muito mais relacionadas às nossas questões biológicas, ao corpo físico, certo? É aquilo que a gente sente de instantâneo. Por exemplo, eu gosto muito de usar este exemplo, a gente está caminhando no meio de uma mata e de repente nos deparamos com um leão à nossa frente. Nesse momento, o nosso corpo vai realizar uma série de atividades complexas em fração de segundos, que a gente nem vai se dar conta. As nossas pupilas vão dilatar, o coração vai disparar, sangue de determinadas regiões vão ser retirado para ir para outras, por exemplo, o nosso sistema digestivo, né? Vai ser removido o sangue do sistema digestivo para jogar para os músculos, porque a gente precisa de força para correr, né? Então a gente sente o frio no estômago, né? O nosso intestino vai parar os movimentos peristálticos. Então, se o intestino tiver carregado, né, a gente pode ter um acidente ali, né? Por isso que muitas vezes se diz, se cagou de medo, que é isso que acontece, o intestino para, né? Então tudo isso está associado às emoções, é o que vai se dar no nosso corpo astral. Você não vai parar para pensar, analisar, você vai correr, é instintivo, você vai tentar se defender, né? As emoções são diferentes do sentimento. O sentimento a gente elabora ele, né? O sentimento é o valor que eu dou à emoção. Então, por exemplo, uma paixão, ela está relacionada ao corpo astral, ela está relacionada a emoções. O amor é que você elaborou o sentimento, você pensou na pessoa, você viu aspectos que combinam com os seus, então o amor vai estar vibrando no nosso corpo manásico, né? Mais ou menos essa é a funcionalidade dos nossos corpos. Na apometria a gente faz, na nossa apometria 1 a gente faz o desdobramento desses corpos, então eles ficariam como uma espécie de um edifíciozinho, assim, né, um em cima do outro, para receber a energia específica, né? Na apometria 2, a gente faz uma inversão magnética celular, nós invertemos os polos energéticos. E na apometria 3, a gente faz o desdobramento apenas do corpo búdico, que é para acessar o campo morfogenético, para transferir as informações através da nossa bobina, né? Diretamente ao campo. Ok? Então, esse é mais ou menos assim. Vamos seguir em frente. O quaternário inferior é formado pelo corpo físico, que opera no meio físico. O duplo etérico, que é nosso corpo energético, uma cópia etérica do corpo físico. Nele está contida a nossa energia vital. O corpo astral, que é o corpo por onde trafegam nossas emoções. É com esse corpo que a alma vive na dimensão astral. E o mental inferior, é por onde trafegam nossos pensamentos, nossa mentalidade em nível consciente. A tríade imortal é composta pelo corpo manásico ou causal, que é o corpo mental e emocional da alma. Está no nosso subconsciente. O corpo búdico é nosso banco de dados, contém todas as informações requeridas para a experiência. E o corpo átmico, ou átma, é o invólucro da alma, a partícula imortal. A projeção da consciência é a capacidade de nossa mente se deslocar além dos limites do corpo físico, explorando outras dimensões e níveis de existência. É por meio dessa projeção que o terapeuta apométrico pode acessar informações e realizar tratamentos energéticos. Além da projeção da consciência, a apometria utiliza técnicas de desdobramento, que consistem em separar temporariamente os corpos sutis do corpo físico, permitindo assim um trabalho terapêutico mais profundo e abrangente.
Esta separação é temporária, é realizada de forma segura e com auxílio de guias espirituais que protegem e orientam o terapeuta e o paciente durante todo o processo. O corpo físico é uma ferramenta de expansão de consciência. Ele manifesta fisicamente todos os movimentos da consciência. Ele responde aos nossos questionamentos. É uma expressão visual da identidade individual para o mundo físico, através de características físicas como altura, peso, cor de pele, do cabelo. Cada pessoa é única e estará expressando suas configurações espirituais. Além disso, o corpo pode ser moldado e transformado através de exercícios físicos, alimentação e demais cuidados pessoais que todos conhecemos, além dos próprios pensamentos. Em nosso DNA físico estarão as informações que configuram o genoma, advindas das seguintes fontes: o espírito que nos anima, nossos pais, antepassados, ancestrais e até mesmo advindas do Criador desse universo. O novo ser, quando nasce no planeta, passará então a desenvolver o epigenoma, este sim, com características que lhe são próprias, ou seja, estará configurando seu DNA a partir de novas experiências vividas. Por incrível que pareça, o epigenoma, ou seja, as informações construídas a partir das experiências do novo ser, representam cerca de 2% sobre o total das informações. O duplo etérico funciona como um transformador de energias densas e sutis. Recebe do corpo astral para transferi-las ao corpo físico e deste as transferem ao corpo astral, no processo de intercâmbio e de transmutação constante. As mais sutis descem do astral através do etérico para vitalizarem o corpo físico e as mais densas retornam ao corpo astral filtradas pelo duplo etérico. É composto de ectoplasma, não é espiritual e dissolve-se com a morte, ao cabo de algumas horas. O duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde, automaticamente, sem interferência da consciência. Funciona como um mediador entre o corpo astral e o corpo físico. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Promove a ação de atos volitivos, desejos, emoções, sobre o corpo físico ou cérebro carnal. A maioria das enfermidades o atinge primeiramente. As cirurgias astrais, via de regra, são realizadas neste corpo. Grande número de doenças que se considera radicadas no corpo físico tem como sede, na realidade, o substrato anatômico da organização etérica. Dali, que passam para o corpo somático, onde aparecem como disfunção vital. Este corpo é onde se armazena as energias vitais para a nossa experiência física. É nele que estão inseridos os chakras. É no corpo astral que trafegam nossas emoções, sensações, desejos. É com este corpo que a alma vive na dimensão astral. Aqueles que se comunicam habitualmente nas sessões espíritas possuem esse veículo mais ou menos denso, conforme o grau evolutivo de seu detentor. Almas mais evoluídas já não o possuem. Imaterial e de natureza magnética, não tem constituição fluídica como o duplo etérico, não se condensa e tampouco forma objetos materializados, pois é de natureza completamente diversa da matéria. No entanto, pode ser moldado pela ação da força mental, com relativa facilidade. Tem a forma humana. O corpo astral não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. O corpo astral sofre moléstias e deformações decorrentes de vícios, sexo desregrado, prática persistente do mal e outras ações negativas. Separa-se facilmente durante o sono. Todas as almas que incorporam em médiuns possuem essa estrutura corpórea sutil, necessária à sua manutenção no mundo astral. Aqueles que já não possuem este corpo em virtude de sua evolução, comunicam-se com médiuns via intuição mental. O corpo astral pode desencaixar, desdobrar do corpo físico por sono, anestesia, coma alcoólico, droga, choque emotivo ou desdobramento apométrico, da mesma forma que o duplo etérico. É com ele que viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Nosso equilíbrio emocional, regido pelo padrão de sentimentos que alimentamos, é fator determinante no equilíbrio das forças deste corpo. Após a morte do corpo físico, a vida continua no corpo astral, e como a natureza não dá saltos, vamos para outras dimensões levando na bagagem todas as nossas virtudes e defeitos, vivenciando as emoções com mais intensidade, porque não temos o cérebro físico para amortecer as vibrações vindas do astral. Exemplo disso é uma pessoa que faleceu com determinado vício, e no plano astral fica com os desejos mais intensos da substância que causou o vício.
Corpo mental é o campo do raciocínio elaborado. É dele que brotam os fenômenos de cognição, reflexão, memória e avaliação de nossos atos, pois que é sede da consciência ativa manifestada, por ser considerado fonte de intelectualidade. É o campo do raciocínio elaborado. É o corpo que engloba as percepções simples através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som, etc. É o repositório do cognitivo. É o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo. Está mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Este corpo, quando é em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, tais como comodismos, buscas desenfreadas de prazer mundanos, vícios, etc. Pode abrigar os pensamentos mais grosseiros, como egoísmo, ódio, maldade, entre outros. Pensamentos repetitivos com preocupações resultam em regiões estagnadas do corpo mental, formando áreas de verdadeiras feridas mentais e dificultando a circulação de energia. Pessoas dotadas de tais pensamentos ficam prisioneiras das próprias ruminações mentais, resultando em muitas doenças psicossomáticas, além de serem campos férteis para a atração de entidades astrais, culminando em processos obsessivos. O pensamento tem força. Pode chegar a grandes distâncias ou criar uma atmosfera psíquica capaz de influir no corpo mental de pessoas suscetíveis. Quanto mais nítido, forte e constante o pensamento, maior seu poder de transmissão, e quanto mais elevado, maiores as frequências e a distância atingida. Por isso, a grande responsabilidade pelo que pensamos, pois poderá acrescentar energias salutares ao nosso corpo mental, e pelo seu poder, influenciar beneficamente tanto o ambiente como as pessoas, ou então, disseminar o ódio, rancor e destruição. As principais funções do corpo mental inferior são formar pensamentos concretos, repassar as informações dos pensamentos concretos criados para o corpo físico, através dos sistemas nervoso central e periférico, agregar formações às percepções provindas dos sentidos, sediar a memória e imaginação, ser veículo de consciência no plano mental, ser um acumulador de experiências e responsável por transmiti-las ao corpo mental superior. O pensamento, como se vê, pode ser criador ou destrutivo. Se a criatura possui uma frequência elevada como aspecto de sua personalidade, as formas pensamento negativas não têm condições de aderir ao seu corpo astral, são automaticamente repelidas. Nada atinge a estrutura corporal e espiritual das criaturas, em que a bondade e a pureza são características dominantes. Formas pensamento maléficas só podem atingir pessoas que estejam em faixa vibratória compatível. O corpo mental é muito ou pouco refinado, na medida do grau de desenvolvimento intelectual e moral. Ao pensar, o eu imprime vibrações específicas no campo da estrutura mental, com o estado vibratório se propagando em todas as direções, como aliás acontece com fenômenos de que se ocupa a física. Ao receber energia, como onda de comprimento fixo, todos os campos ou estruturas mentais que estiverem na mesma frequência ou harmonia entram em ressonância vibratória. Corpo manásico. Este corpo já pertence à alma. Nele trafegam os pensamentos e sentimentos em nível espiritual. É o canal de conexão com a mente universal. Por meio dele, temos a capacidade de compreender diretamente amplos conhecimentos e verdades sobre a realidade e a existência. Isso nos dá a capacidade de nos tornarmos conscientes do plano divino, enquanto ele se manifesta. A mente consciente não daria conta da gigantesca quantidade de informações e deixaria o indivíduo doente e inoperante. A orientação no corpo manásico é para a compreensão mental de verdades abstratas e universais, que são infinitas em quantidade, exaltadas em qualidade e profundamente libertadoras para o espírito humano. Quando esse nível de consciência é despertado, a consciência da onipresença se estabelece. A consciência manásica encarna o aspecto da inteligência da fonte. A consciência manásica normalmente sente-se extasiada e feliz. Ele também é o responsável pelas funções vitais do corpo físico. É dele que provém nossa criatividade, talentos, capacidades, já que ele abriga parte da memória do espírito, contendo suas vivências. Nele estão armazenados nossos valores, crenças, hábitos, padrões. Ele está conectado ao inconsciente coletivo, captando todas as informações. Acessamos seu conteúdo através de meditações, recolhimento, silenciar da mente. Quando acessamos o subconsciente, podemos alcançar grandes objetivos. É através do mental superior que os espíritos conseguem se comunicar conosco. Não havendo bloqueio, as informações vêm para a mente consciente, para que possamos expressar ou trabalhar isto de alguma forma. Corpo búdico, ou Bodhi.
é nosso banco de dados. Nele estão as informações e vivências de nosso espírito desde a criação. Também as informações que trazemos de nossos antepassados, ancestrais, do planeta, do Criador deste universo, e todas as informações necessárias que nos darão forma à vivência física ou espiritual. É nosso hard disk. É o grande núcleo de potencialização da consciência. É nele que ficam gravados em definitivo as ações do espírito, e dele partem aspectos de harmonia ou desarmonia, experienciadas pelo espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade para que possam receber melhor qualificação. Todas as informações que irão compor nosso ser, ao sermos encarnados, provêm do corpo búdico. Nesta dimensão física ainda não conseguimos compreendê-lo por inteiro, mas ao que tudo indica, é este corpo que permite a ascensão da consciência. Corpo átmico. Este corpo é o desdobramento do espírito, é a alma propriamente dita. Qualquer tentativa de definir o conceito sobre este corpo e suas características poderá ser totalmente desastrosa, visto tratar-se de uma magnitude ainda não alcançada pelas capacidades humanas. Mas é importante que tenhamos em mente que se trata do corpo que nos anima, e que escolheu por diferentes razões imantar-se a uma existência física, a fim de experienciar diferentes níveis, ou ainda, quem sabe, a fim de participar do Tikkun, a reparação do mundo. A vida é efêmera, né? Nossa vida é curta. Nós somos hóspedes de um complexo de corpos que se atualiza em ciclos de 7 anos. Você já percebeu isso? Seguindo a antroposofia, né? Dos 0 aos 7 anos, nós atualizamos o nosso corpo físico, né? É onde a gente está aprendendo a comer, a caminhar, nossos primeiros movimentos, a perceber, a ter as sensações, né? Então, isso se atualiza dos 0 aos 7 anos. Então, atualização do corpo físico. Dos 7 aos 14 anos, nós atualizamos o nosso corpo energético, que é quando a gente usa toda a nossa energia no maior potencial. É onde a gente está correndo a todo vapor, brincando, se despedaçando, subindo em árvore, né? Dos 14 aos 21 anos, nós atualizamos o nosso corpo emocional, que é onde a gente vai aprender a fazer a gestão dos sentimentos, né? Onde a gente vai estar conhecendo pessoas, gostando, não gostando, se apaixonando ou não, né? Dos 21 anos aos 28 anos, nós vamos atualizar o nosso corpo mental, para o desenvolvimento do intelectual, né? Finalizando no caráter, né? Onde a gente vai estar aprendendo tudo quanto possível para poder aplicar na nossa experiência. Dos 28 aos 35, nós atualizamos o nosso corpo búdico. Então, estamos reestruturando memórias, acumulando experiências para a próxima etapa da vida. Dos 35 aos 42, nós atualizamos o nosso corpo manásico. É onde a gente está compreendendo melhor os nossos sentimentos, né? Buscando uma expansão, transcendência, buscando consciência, a vontade de se conhecer melhor, de conhecer o nosso papel, a nossa finalidade na existência, na experiência, né? Ela se dá com maior intensidade nesta etapa da vida, porque é justamente quando nós estamos atualizando o nosso corpo manásico. Dos 42 aos 49, nós atualizamos o nosso corpo átmico, ou seja, onde a gente firma o propósito da vida, conecta-se com a essência, né? É onde a gente, de fato, realiza aquilo para o qual a alma para cá veio, né? E dos 49 em diante, é o tempo de experimentação, das escolhas, de preparação para o próximo estágio, que no caso aí já é espiritual, ok? Uma curiosidade, né? O nosso corpo físico, ele se atualiza a cada cerca de 7 anos. Todas as nossas células vão sendo substituídas, vão sendo trocadas, menos as do cérebro, a dos dentes, mas as demais células, elas vão sendo trocadas de forma tal que a cada 7 anos nosso corpo é completamente novo, é outro formato de ciclos, né? E esses ciclos são muito importantes para que a gente possa compreender, mapear melhor a situação dos nossos conscientes quando eles nos procuram em apometria. Você entender em que estágio da vida que ele está,
Isso ajuda a dar uma dinâmica maior para poder orientar as pessoas, né? Então é importante que a gente conheça. Neste formato, ele diz que nós vivemos em média 75 anos, essa é uma média, né? Divididos em 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo, dos 0 aos 25, é quando a gente faz o check-out, né? Não, puta que pariu de novo. Outro formato de ciclos é esse que nos fala que nós vivemos cerca de 75 anos em média, né? É importante a gente compreender esses ciclos para que a gente possa melhor orientar os nossos consulentes quando eles nos procuram. Se a gente entende em que etapa eles estão, às vezes é muito mais tranquilo para dar uma determinada orientação, encaminhamento, certo? Então, este nos diz que nós temos 3 grandes ciclos, do 0 aos 25, que é quando a gente faz o check-in, né? E a gente está se desenvolve física, psiquicamente, cognitivamente, né? A questão reprodutiva, em desenvolvimento, certo? Dos 25 aos 50 anos, é quando a gente está produzindo em alta intensidade, reproduzindo outros humanos, né? E dos 50 aos 75, a gente prepara o check-out. Então a gente vai destituindo, vai desinstalando alguns aplicativos, registrando as experiências, passando o aprendizado aos demais membros da tribo, preparando-se para o desencarne. Então, veja só que interessante. Um ser humano que... Nós sabemos que, em média, a gente consome 1,5 kg de alimentos ao dia, entre sólidos, líquidos e gasosos. 1,5 kg. Considerando isso é uma média estabelecida considerando-se a fome mundial. A gente sabe que no Brasil, como a gente não tem tanto este problema, assim como em outras nações, pode ser que a gente consuma ainda muito mais do que isso. Mas a gente consome essa quantidade, 1,5 kg por dia, mas também a gente tem um aparelho excretório, né? A gente vai excretar praticamente esse mesmo tanto todos os dias, entre sólidos, líquidos e gasosos. Se a gente pensar que nós vivemos em média 75 anos, então nós vamos aí consumir do planeta cerca de 42 toneladas de alimentos, né? Entre sólidos, líquidos e gasosos. E vamos deixar de herança para as próximas gerações outras 42 toneladas entre sólidos, líquidos e gasosos. Um dado interessante, alarmante, né? Outro aspecto interessante sobre isso, nós dormimos cerca de 8 horas por dia, alguns mais, outros menos, né? Mas a média em geral é isso. Se você dorme 8 horas por dia, todos os dias, vivendo uma média de 75 anos, você passará desses 75 anos, 25 deles dormindo, se fossem ininterruptos, né? Então, sobra aí de tempo de vivência, dentro de 75 anos, cerca de 50 anos. É interessante porque a gente muitas vezes desperdiça a vida em diversos aspectos, né? E a percepção do nível em que nos encontramos se revela muitas vezes na pressão sentida em cada estágio, né? A maturidade espiritual vai revelar, vai dar um melhor condicionamento para cada estágio, vai revelar em que estágio nos encontramos, né? A pressão revela o ponto exato onde precisamos amadurecer. Que pressão você sente nesse momento em sua vida? Verifique em que estágio você está. E perceba aí se há uma maturidade espiritual ou se há algo que você precisa resolver, melhorar, despertar, crescer. Então você assume os problemas, resolve ou busca fugas? A fuga disfarçada de reação, né? Você reclama, se vitimiza, procrastina, adoece, tem atitudes infantis porque tem questões para resolver na criança interior, tem questões para resolver nas etapas, os ciclos anteriores que estão aí pendentes, vibrando no seu campo, né? Muitos dos nossos problemas estão
A gente precisa buscar em que estágio ele se encontra para que a gente possa dar uma devida atenção e um direcionamento mais adequado, né, para aquela etapa. Ok? A apometria trabalha nos corpos sutis através de um processo de desdobramento ou desprendimento, induzido magneticamente, permitindo que o terapeuta ou o plano espiritual atue em cada camada energética, físico, duplo etérico, astral, mental, etc., para limpar, reequilibrar e harmonizar o ser. A técnica utiliza comandos mentais, contagens progressivas e pulsos energéticos para acessar dimensões vibratórias específicas de cada corpo. O corpo físico atua como um escafandro pesado, alvo final das energias densas. O trabalho apométrico, a técnica ajuda a restaurar a energia vital, reduzir cargas de obsessores e promover o realinhamento, melhorando o funcionamento do organismo como um todo e a resposta a tratamentos físicos. O duplo etérico é a interface de energia entre o corpo astral e o físico. No trabalho apométrico, a apometria trabalha na limpeza de energias deletéricas, remoção de implantes, chips e laços energéticos que drenam a vitalidade do indivíduo. O corpo astral, ou emocional, tem atuação na dimensão das emoções, desejos e sonhos. O trabalho apométrico desdobra-se o corpo astral para tratar desequilíbrios emocionais, traumas de vidas passadas, obsessões e bloqueios, permitindo que a pessoa libere padrões emocionais negativos. O corpo mental inferior atua onde nascem os pensamentos e crenças, onde pode surgir a desordem mental, a falta de compreensão da realidade. No trabalho apométrico, o corpo mental é tratado para eliminar formas de pensamento negativas, crenças limitantes, memórias dolorosas, os traumas e dramas. A técnica ajuda a desativar personalidades virtuais ou subpersonalidades que causam auto-obsessão. Corpo mental superior, ou manásico, atuação onde elaboramos os sentimentos, onde estão os pensamentos em níveis mais profundos, nosso subconsciente. Trabalho apométrico. O corpo manásico é reprogramado através de comandos, códigos mentais, frequências, para ressignificar memórias, harmonizar experiências armazenadas e reelaborar registros. A técnica atua de forma direta via reprogramação. O corpo búdico. A atuação é onde estão todas as informações relativas ao espírito, é nosso banco de dados. O trabalho apométrico, o corpo em desdobramento será acessado para uma reorganização das memórias, via registros akáshicos, trazendo equilíbrio, serenidade e experiência. Corpo átmico, atuação, dimensões essenciais espirituais superiores. O trabalho apométrico atua no reequilíbrio profundo, auxiliando a conexão com a essência do ser e promovendo o desenvolvimento da consciência. Através das apometrias, vamos equilibrar os 7 corpos com frequências, equilibrar os chakras, limpeza energética no duplo etérico, trazer clareza mental, eliminar emoções negativas, elevar a frequência vibracional, ressignificar conteúdo subconsciente, reorganizar registros, movimentar energias por todo o corpo físico através dos processos corporais para promover saúde e bem-estar. Então tá aí algum estudo, né, sobre os 7 corpos, de uma forma mais racional, resumida possível, para que a gente trabalhe com apometria, a gente vai conviver com isso todo o tempo. As pessoas virão nos perguntar, mas afinal o que é apometria? Você vai ter que explicar sobre os 7 corpos, cada um deles. Quando as pessoas vierem com problemas, você vai ter que perceber a origem, de qual desses corpos está vindo, de que forma tratar energeticamente, qual a orientação adequada dar ao consulente. Por isso é importante da gente ter um conhecimento básico sobre os 7 corpos. É evidente que a gente pode expandir sempre isso, buscando muito mais informações, agregando conhecimentos, mas sobretudo a sensibilidade que a gente começa a despertar a partir da observação de cada corpo, de sua função, e para que nós nos tornemos, assim como a vida nos cobra que nos tornemos observadores da nossa própria experiência, e também como apometristas, nós nos tornemos observadores dos movimentos de consciência dos nossos consulentes, para que a gente possa sempre dar uma orientação devida, realizar um trabalho adequado, responsável, sério, sem crendices, sem enganação. É um trabalho com verdade.
Sobretudo, a experiência humana exige muito nesses tempos, e daqui para frente, creio que mais ainda, que haja verdade em tudo que a gente faz. É isso que a gente busca. Nós não temos certeza sobre absolutamente nada do que foi passado aqui. São conhecimentos que já vêm aí de bastante tempo, né? Eu busco muito na teosofia a respeito dos 7 corpos. Mas é o que a gente alcançou hoje. Pode ser que isso tudo a gente venha aprender de uma forma diferente e está tudo bem. Mas hoje a maneira como nós temos de trabalhar através da apometria é desta forma, a partir deste conhecimento, né? Então, tome isso para o seu trabalho, para a sua técnica, mas como tudo que a gente fala sempre aqui no nosso estudo, né? Não tenha certezas sobre nada, não colecione certezas. Né? Esteja aberto à possibilidade de novos aprendizados. E se novos aprendizados chegarem ainda para nós que aqui estamos, que a gente possa fazer correções devidas, inserir novos estudos, incluir novas informações, né? Tudo isso é sempre para o progresso de cada um de nós. Tá bom? Um grande abraço para você, obrigado por estar aqui e vamos para o próximo estudo.